Conforme a votação, ao invés de começar pela apresentação do procedimento manual, vou começar pelo SAIS. E aí, se der tempo, manual. Se não der tempo, o PDF está lá. Certo? O procedimento, se vocês lembrarem do blocos, é inicialmente o mesmo procedimento. Puxa os dados, Task Utilities, Statistics, Linear Models, ou seja, modelos lineares, and Way ANOVA. Que foi a mesma coisa que a gente fez para o blocos. Onde é que muda? Já está disponível desde... Eu acho que antes da semana passada já estava. Desde São João que ele já está disponível. Já está no sistema. Eu acho que desde São João. Isso. Aí depois prova e final na mesma semana. Não. Então prova e terceira, né? Segunda na terça-feira. Segunda na terça-feira. Terceira na sexta-feira. Resultados na quarta-feira. Certo? Então vocês vão ter 2 dias para decidir se vão fazer a terceira. A maioria provavelmente precisa fazer a terceira. Pela nota média da turma, tem 2 pessoas com chance boa de passar de segunda, mas o resto precisa melhorar muito a nota para passar de segunda, já que a maioria da turma ficou na faixa de 4 a 6. Quem tirou de 4 a 6 ainda pode passar de segunda, mas você tem uma melhora de nota absolutamente brutal. Quem tirou abaixo de 4 não tem como passar mais na segunda. Do meu nome até passar o subdividido. Justamente os fatores aí, né? Quando ele soma esses 4 os fatores. Não, melhor. Tá, é esse mesmo exemplo. Tá assim. Não, minto. Na planilha de vocês não tem, são 2 fatores somente. É um fatorial. Não, muda porque você não vai ter interação tríplice, você vai ter somente interação dupla. Certo? Tem 3 fatores, na verdade, na planilha. Blocos, que não é um fator, mas que causa variação. E 2 fatores propriamente ditos. Certo? Que eu não me lembro mais quais são. Mas é um fatorial de 2 só. Com relação à prova, terceira VA, todo o assunto. Final, todo o assunto. E eu vou liberar o resultado na quarta-feira o quanto antes eu puder. Para vocês terem mais tempo de tomar suas decisões. Sim. Segunda, terceira, final. É a final? Sim. Olha, a informação que eu tenho hoje é que a partir de quinta-feira as atividades presenciais estão suspensas. Não pode. Também que eu me disse. Tem que ter um professor que vai dar aula. A gente tem que prova na quinta-feira. O professor perguntou aí se vai dar para essa semana. Não. Não é no departamento. Na coordenação do curso. Mas, certo, não é o departamento. Sim, mas quando você fala no departamento, é que nós temos 2 estruturas administrativas separadas. O departamento é o diretor do departamento, e no departamento entende-se falar com o diretor do departamento, ele não tem poder sobre isso aí. Inclusive porque é bem provável que o professor não seja um professor do DEPA. Por que eu estou dizendo isso? Porque os professores do DEPA que você tem
Nesse período sou eu e Valdomiro. As duas disciplinas ofertadas pelo DEPA no quarto semestre são solos, que vocês me disseram que é Valdomiro, e eu. Certo? Os outros todos são professores de outros departamentos. Tem o departamento de biologia, que é entomologia básica, é departamento de biologia. A disciplina de agroecologia é um dos... É biologia? Não, o fato dele ser biólogo é uma coisa, o departamento que oferece é outro. Eu acho que o departamento é um dos departamentos de humanas. Não sei dizer qual deles, mas se não me engano é ofertado por um dos departamentos de humanas. Vocês estão mais do que? Tem uma de topografia, coisa desse tipo, que eu acho que é ofertada pelo departamento de engenharia agrícola. Era o DTR, mas depois do divórcio eu não sei quem ficou com ela. Foi um divórcio bastante litigioso. O que mais vocês estão pagando? Essa aí com certeza é algum dos departamentos que foram criados do DLCH. Não sei dizer qual deles, mas algum deles. Tem um monte de departamento lá, então não sei dizer qual é qual. Então é bem provável que essa prova da quinta-feira, a não ser que seja com o Valdomiro, não é uma prova do DEPA. E por não ser do DEPA, falar com o diretor do departamento, ele não vai poder fazer nada. Quem tem que falar é com a estrutura administrativa de curso, que é a coordenação do curso. Não. Então não é comigo. Não. Primeiro, eu só sou substituto eventual. Tá? Não. Falando comigo, quando eu tiver assumido, falando comigo, eu vou falar com o Frederico. Mas quem tem, o substituto eventual atua na ausência do coordenador. Porque senão fica difícil para o coordenador. Fala comigo. E se eu não falar com ele, certo? Como é que ele vai saber que está uma coisa em andamento, etc. Tem que falar com o coordenador e aí, quando ele for se ausentar, ele fala comigo, tá com isso, tá com aquilo, ou eu falando comigo, eu vou falar com ele. Mas ao invés de ter o telefone sem fio, de falar comigo para falar com ele, é melhor falar direto com ele, né? Certo? O substituto eventual, na universidade não existe o vice, exceto o vice-reitor. O vice-reitor é vice, mas todos os outros são substitutos eventuais. Ou seja, substituem na ausência. Não. Somos substitutos eventuais. Todos os cargos da universidade, com a exceção da reitoria, que tem um vice-reitor. A diferença do vice ao substituto é que o vice tem atribuições específicas. Por exemplo, a editora universitária é responsabilidade direta do vice-reitor. Tem uma série de coisas que o vice-reitor tem uma atuação com o reitor, sem o reitor. É a responsabilidade dele. Além disso, na ausência da reitora, no caso, ele vai assumir as funções normais da reitoria. A reitora está de férias, a reitora está em Brasília, a reitora está doente. Qualquer coisa desse tipo, o vice assume todas as funções da reitoria, além das dele. Já o substituto eventual, legalmente, formalmente, só atua na ausência do responsável pelo cargo. É comum haver uma divisão de tarefas em algumas funções. Por exemplo, na antiga Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que eu fui substituto eventual por 6 anos, eu tinha uma divisão de tarefas, como era uma pró-reitoria muito grande, eu tinha uma divisão de tarefas com a pró-reitora, e eu atuava, isso aqui é contigo, com ela ou sem ela, isso aquilo ali era a responsabilidade minha. Agora, eu assinava como ela. Botava uma peruca loura na cabeça e assinava como ela. Que era um sinal de confiança brutal dela em mim. Porque eu assinava despesas financeiras, por exemplo, grandes, como ela. Não era Mário assinando, era Maria Madalena assinando.
Então, se desse um rolo, a responsabilidade não era de Mara, a responsabilidade era de Maria Madalena. É uma confiança absurda. Mas voltando para aqui. Certo? Então, se tem algum professor marcando prova, primeiro eu checaria se realmente está fechado. Certo? Porque se não tiver fechado formalmente, aí você não tem o que reclamar. É fazer a prova. Certo? Aí o canto para falar é com a preg ou com a reitoria. E em estando fechado, aí é conversar com o professor, primeiro, mostrar, olha, tá fechado. Não, eu vou fazer de qualquer jeito. Aí não, aí é conversar com coordenação e a preg, a reitoria, que são as instituições que podem manter um diálogo construtivo com o responsável pela disciplina. Ok? Continuando aqui, voltando para a estatística, tirando esse negócio que está no meio da tela. Hã? Bem, deixando esse aí, que não está fazendo mal a ninguém, vai ser mais fácil do que tentar gastar tempo achando onde é que faz. O procedimento é o mesmo. Data, vai escolher o conjunto de dados, nesse caso o exemplo fatorial. Vai escolher qual é a variável que você vai utilizar, a variável dependente que você quer analisar naquele momento, MSN, que não tem nada a ver com Microsoft, é massa seca de nódulos. E os fatores. Quando fizemos o bloco, você escolhia 2 fatores somente. O bloco e o tratamento. Só que o tratamento não existe mais, porque é um fatorial. Então você vai escolher o blocos, nesse caso, que é um delineamento em bloco, se fosse DIC, não escolheria, lógico. E quais são os fatores que causam variação. Quais são os fatores envolvidos no fatorial. Esse exemplo é com o mesmo exemplo que eu estava usando em sala de aula. Tem cobertura, fonte de nitrogênio e fósforo. Não é o caso do exemplo que vocês têm para analisar. Só tem 2 fatores. A lógica permanece a mesma. Escolher os fatores. Vejam que o site está dizendo que ele não pode gerar o código. Aí, o verde está, telinha verde que começaria a gerar o código está em branco. Por que isso? Porque nós escolhemos os fatores, mas não definimos o modelo ainda. E a análise depende da definição do modelo. O que nós vamos fazer na próxima etapa é definir o modelo. Clica lá em modelo e editar. Na hora que você editar, essa porcaria dessa tela saísse de cima ajudava, mas dá para ver? Se mexer em quê? Eu tentei, ele passou por baixo. Eu tentei ir lá para permitir ou não permitir, o mouse passou por baixo. Certo. Editar, aí vai aparecer essa janela aqui, em que vai aparecer primeiro a lista de fatores que você tinha adicionado, cobertura, N e P. E blocos. Hã? Quando clica em editar. Aparece a nova janela, que aqui eu coloquei fora do centro, mas vai aparecer centralizado na tela, com os fatores para você dizer quem vai entrar no modelo e como vai entrar no modelo. O bloco
que não está aparecendo ali, só é clicar no bloco e clicar em adicionar. Porque o bloco não vai estar ligado com ninguém, vai estar sozinho. Aí você tem dois caminhos para fazer. Marca os três. Procedimento normal. Clique, clique, clique. E full factorial. Quer dizer o quê? Fatorial completo. Então ele vai colocar já os efeitos sozinhos, todas as interações duplas, todas as interações que existirem. Ele já vai preencher tudo. Ou você pode, se você quiser fazer você mesmo, se você clicar nos três e colocar adicionar, ele vai colocar os três efeitos principais. Se clicar em 2 e cross, você vai cruzar. Vai ser o efeito da interação de 2. Se clicar nos 3 e cross, vai ser a interação tríplice. Agora, pelo cross, ele só vai fazer a interação que estiver marcada. Então, se clicou cobertura N cross, ele vai colocar a cobertura em N, mas não vai incluir o P, não vai incluir nenhum dos efeitos. E não vai incluir o efeito isolado de cobertura de N. Tá? A lógica permanece a mesma. Tá ok? Até aqui? Você só está dizendo quem vai entrar no modelo. E, à medida que for selecionando, vai aparecendo aqui, que é esse mesmo quadro daqui. Aqui é depois que eu selecionei tudo. Bloco, cobertura, NP, cobertura N, cobertura P, NP e cobertura NP. Vocês também têm uma opção, mais na frente, ao invés de ir com o full factorial, que é o fatorial completo, N-way factorial. Ou seja, você não quer ver as interações de 3 elementos, só quer ver a interação até 2. Então clica no N-way e só quer interação de 2. Ele já tira fora a interação de 3 da construção. Você tem 4 fatores e só quer ver no máximo interação de 3, porque você sabe já que não vai conseguir ter. Se der interação de 4, é melhor dizer que seja efeito do acaso. Vai no N-way e diz 3. Aí ele coloca 1, 2, o efeito principal, 2 e 3. Os dois caminhos são válidos. Ok até aqui? Definiu dados, em que você selecionou qual é o conjunto de dados, quais são as variáveis que vão entrar e os fatores. Definiu o modelo. Veja que já começou a aparecer o código dizendo como é que vai ser a análise. Agora você vai para as suas opções. Você quer análise padrão e adicional. A padrão é somente análise de variância. Você vai querer adicional porque comparação múltipla, está marcada ali, só aparece nas adicionais. Se tiver somente a padrão, ele não faz teste de Turing. Se tiver somente o padrão, o default. Ele só vai aparecer a opção de fazer os testes de comparação de médias se além do default, do padrão, você tem que selecionar que quer as adicionais. E, quando aparece, marcar o perform multiple comparison. Faça as comparações múltiplas. Se você não marcar aqui, ele não vai fazer porque você não mandou ele fazer. Quais são os efeitos? Você tem duas opções. Todos. Olha, tem 3 opções. Todos, que vai fazer teste de Turing para blocos, porque blocos está no modelo. Efeitos principais, que aí vai fazer somente os efeitos principais, incluindo blocos, ou selecionar. Não, porque não faz sentido você fazer, por exemplo, o efeito de blocos. Comparar os blocos para dizer quem foi maior e menor. Não faz sentido. Você pode fazer, mas não fará sentido nenhum apresentar esses resultados. Tá ok até aqui, gente? Você tem a opção Select. Se clicar ali
em All Effect, você clicar nessa seta, vai aparecer todos, Main ou Select. Clicar em Select, vai aparecer uma caixazinha de lista para você dizer quem você quer que faça. Os seus fatores, né? Os seus fatores. Com os seus fatores. Certo? Bloco, fator 1, fator 2, no caso de vocês, interação 1, 2, se vocês colocarem no modelo. Só vão aparecer aí fatores que você tem incluído no modelo. Lógico. Então aí a pessoa coloca no bloco. Faz todo menos bloco, né, pessoal? Faz todos menos bloco. Agora, você tem que decidir, com base na análise da variância, quem você vai olhar. Um efeito que não foi significativo. Vale a pena olhar o teste Tukey? Porque não foi significativo. Se não teve um efeito daquele fator, para que é que você vai comparar os níveis daquele fator? Certo? Segundo, saiu lá nas variâncias. Efeito principal significativo envolvido em uma interação significativa. AB e a interação AB. A foi significativa, a interação AB foi significativa. Você deve olhar o teste Tukey de A. Interrogação, eu estou perguntando a vocês. Calma. A foi significativo, B não foi significativo e AB foi significativo. Quem você deve fazer o teste Tukey? Dois falaram A, os outros 5 ficaram caladinhos. Porque se eu acho que é significativo, eu tenho que analisar o B em relação ao A. Vamos lá. A foi significativo, B não foi significativo e a interação AB foi significativa. Tem que rever o B. Apareceu um novo voto para nenhum deles. Vamos pensar então o que é o efeito principal. O efeito de A e o efeito de B. O que significam eles? O efeito do fator por si só, desconsiderando não só a interação, desconsiderando o outro fator. Quando a gente está olhando o efeito de A, B não existe. Quando está olhando o efeito de B, A não existe. E o que é a interação? Certo, a interação AB. Mas o que é isso aí? O que significa isso? O efeito de um levando em consideração o outro. Se esse efeito for significativo, se a interação for significativa, significa que um fator, o que acontece com um fator, afeta a resposta do outro. Correto? Nesse caso, faz sentido eu pensar em qualquer um dos dois fatores envolvidos na interação sem considerar o outro? Então faz sentido eu fazer o teste de Tukey para A? Se a interação AB é significativa, não faz sentido eu fazer Tukey. Porque eu já vi que é significativo. Então eu já sei que a resposta ao A vai ser diferente para B1, para B2, para B3, para B1000. E a resposta ao B vai ser diferente para A1, para A2, para A3, de alguma forma. Aí eu tenho que ver como é essa forma. Interação significativa, a gente só olha a interação. Agora, deixa eu complicar um pouquinho mais. Gente, a lógica é a mesma. Só é para vocês pensarem. A, B, C. Ou cobertura, N, fósforo. A, B, C para facilitar a minha vida. A foi significativo, B foi significativo, C foi significativo. AB foi significativo, AC não foi significativo, BC não foi significativo, ABC não foi significativo. Tá ok até aqui, gente? A significativo, B significativo, C significativo, AB significativo, BC, AC não significativo, BC não significativo, ABC não significativo. Quais testes de Tukey devem ser feitos?
AB, quem mais? Mais alguém? E não ser sozinho. Porque ele não está envolvido em nenhuma interação significativa. Professor, aí quer dizer que ele está com ele, né? Não. Quer dizer que o efeito dele não é afetado pelas outras coisas. Certo? Não é que tem um erro. O efeito dele não é afetado. O que acontece com ele vai acontecer da mesma forma em todos os demais níveis da coisa. Certo? Então, pegando esse exemplo, cobertura NP. Vamos dizer que cobertura foi significativo, N foi significativo, P foi significativo, cobertura N foi significativo, mas nenhuma interação envolvendo o fósforo foi significativa. O fósforo altera. O P foi alterado. Mas o melhor fósforo vai ser melhor, independente do resto. Então, se um fator principal não está envolvido numa interação e for significativo, você faz aquele fator principal. Você só não faz para um fator principal que esteja envolvido em uma interação significativa. O AB. Você não faz nem para A nem para B, porque os dois estão envolvidos na interação AB. Mas C não tem nada a ver com isso aí. Tá ok até aqui, gente? Nesse caso, seria ele por si só. Porque ele não é afetado pelo A, não é afetado pelo B, não é afetado por AB, não é afetado pelo PN. Porcaria nenhuma. Vocês é que estão com a mente podre. Tá ok até aqui? Aqui você tem dois caminhos básicos para fazer. O primeiro, faz a análise de variância e depois só manda fazer o teste de Tukey que for definido em função da análise de variância. É um caminho. O outro caminho é, manda fazer tudo, mas só olha o Tukey que você deve fazer em função da análise de variância. 6 ou meia dúzia. Tá? Se fosse imprimir os resultados, que eu não recomendo a ninguém, mas se fosse imprimir, melhor, recomendo ao produtor de papel. Eles gostariam muito que você imprimisse todos os resultados. Se você fosse imprimir, aí eu realmente diria, ó, só imprime o que for usar. Mas uns bytes a mais ou a menos, pode mandar fazer tudo, agora só pode olhar aquilo que tem não somente uma significância estatística, mas um significado lógico. Tá ok até aqui? Então, seleciona. Se clicar aqui na setinha do método, vai aparecer uma lista de mais ou menos uns 15 testes de comparação de média diferentes. Tukey, Bonferroni, Cheffé, Duncan, LSD, que não tem nada a ver com música dos Beatles. Least Significance Difference. Dunnett, com 3 opções diferentes para o teste de Dunnett. Duncan, não sei se já falei ou não, mas se não falei, fala agora. Aí você seleciona um teste que você quer utilizar. O teste de Tukey, ele vai aparecer uma mensagem para você saber que você está aumentando a chance de cometer um erro do tipo 2. Como você reduz a chance de cometer um erro do tipo 1, necessariamente aumenta a chance. Aceitar quando está errado. Ou seja, tipo 1 é dizer, tem diferença quando não tem. Porque você está rejeitando a hipótese nula, que é que não existe diferença, quando na verdade deveria ter aceitado. O 2 é o contrário. Você aceita quando deveria ter rejeitado. Ou seja, você diz que não tem diferenças, quando na verdade existem diferenças. Tukey vai ter uma chance muito baixa de cometer um erro tipo 1. Mas sempre reduzir o tipo 1 aumenta o tipo 2. Porque para você reduzir o tipo 1, você faz o quê? Aceita mais vezes, né? Quanto mais você aceitar a hipótese nula, menos você vai ter a chance de cometer o erro do tipo 1. É porque você está dizendo que não tem diferença. Só que se você começa a aceitar demais, você começa a aumentar a chance
de aceitar quando não devia. Então, 5% é o nível padrão, o nível comum. Eu aceito que eu vou errar na minha afirmativa uma vez em cada 20. Na verdade, vocês vão ver mais na frente que esses 5% não vale de porcaria nenhuma. Porque o SAIS vai mostrar uma tabela que mostra todas as chances. Hã? Se fosse na mão, 5% valeria. Se fosse num sistema, num outro caminho que o SAIS tinha, chamado de MINS, ao invés de LS-MINS, valeria porque ele já dava as letras. Aí você tem que definir qual o nível de significância para ele poder fazer as comparações. No procedimento LS-MINS, ele não faz essas comparações. Ele compara todo mundo com todo mundo e você que se vire para transformar em letras. Então, o 5% ali não está adiantando nada, porque vai aparecer uma matriz que tem as probabilidades. Aí não altera. Tipo 1, tipo 3, pode deixar o tipo 3, se deixar os dois também não faz mal nenhum. Não quer ver os gráficos, ou você quer ver os gráficos de diagnóstico para ver se precisa eliminar algum outlier, alguma coisa desse tipo. Para ver se a distribuição está com a cara mais ou menos normal. Seriam os gráficos de diagnóstico. Quantos pontos você quer, pode deixar aqui do jeito que está. E o código está gerado do lado. O que é que o código está dizendo? Proc GLN. Ou seja, o que você vai utilizar é o conjunto de regras do modelo linear geral, dentro do SAIS. Data. Qual é o arquivo de dados? Aula, exemplo fatorial. Gráfico, não quero ver porcaria nenhuma de gráfico. Plots equal nome. Ponto e vírgula, que senão o SAIS fica perdido. Certo? A grande vantagem é que ele já coloca os pontos e vírgula, você não precisa se lembrar da pontuação. O computador é o bicho mais burro que existe na face da Terra. Inclusive as inteligências artificiais. Class. Quais são as classes, quais são as causas de variação que eu tenho nesse modelo? Bloco, cobertura, N e P. Ponto e vírgula. Como é o modelo? Matéria seca de nódulos é uma função do bloco, da cobertura, do N, do P, cobertura N, cobertura P, NP, todas as interações. Teria uma notação, uma forma de escrever, que economizava dedo, se a gente fosse digitar. E vocês podem eventualmente ver se eu conseguir achar aqui a caneta. Não. Ah, esquece, eu não estou achando não. Mas tem uma barra, tem um sinal no teclado que é uma barra vertical. Certo? Aquela barra vertical quer dizer todas as combinações do ponto de vista do SAIS. Então, cobertura, barra vertical N, barra vertical P, é a mesma coisa do que vem daqui até aqui. Barra vertical. Sim, só para garantir que não é uma das barras vinculadas. Depois do MSN. Depois de bloco, o bloco você não quer, porque o bloco você quer ele separado, sozinho. Cobertura, barra vertical N, barra vertical P, é a mesma coisa de tudo que vai ali, de cobertura até a iteração tríplice. Hã? Ele já faz o código sozinho, então você não precisa de sair. Mas só se eventualmente encontrar isso, por exemplo, foi fazer um código para outra coisa e procurou na internet. Certo? Que é uma coisa que eu recomendo. Se for precisar fazer o código, porque o SAIS
não tem a função de escolha, tenta baixar um código da internet, porque vai economizar teu tempo. E aparecer lá, barra vertical, é todas as combinações de. No size é isso. Eu não sei dizer se tem no resto, porque não é um símbolo gráfico normal. Pode ser que seja, na realidade eu acho que é um símbolo matemático nesse caso. A barra vertical, o símbolo matemático equivale a todas as combinações de. E o size adotou esse símbolo. Eu acho. LS means. Veja que eu tinha mandado fazer todos, não foi? E ele vai fazer bloco. Porque eu mandei fazer bloco. Ele vai dizer, ô cretino, não sei por que tu estás querendo que faça bloco, mas tu mandasse, eu faço. A lista dos efeitos. Depois da barra, lá no final, a barra inclinada, aparece adjust equal tucking. Ou seja, ele vai fazer o teste ajustando pelo método de tucking. Se tivesse feito por Duncan, adjust equal Duncan. Aí ele usaria as regras do Duncan nas comparações e por aí vai. Se não colocar nada, se não usar o comando adjust, significa que ele vai fazer o pdiff pelo LSD, que é o método padrão dele. Least Significant Difference. Diferença mínima significativa. Que é o método padrão dele. A diferença mínima significativa que não é a de Tucker, que não é a de Duncan. Um outro teste. Que tem uma chance alta de cometer um erro tipo 1. Na minha experiência. Adjust equal Tucker. Pdiff equal all. Ou seja, eu quero que me mostre as probabilidades das diferenças de todas as combinações. O que é que ele está fazendo aqui? Ele vai criar uma matriz de todos os níveis daquele efeito, por todos os níveis daquele efeito. E vai mostrar aquela matrizinha que vocês já viram no Blocks, já viram no Dick, de todo mundo, por todo mundo, com as probabilidades daquela diferença. De 1 com 2. A espelhada. Certo? Então ele vai criar uma matriz para blocos. Para bloco, nesse caso. 3 blocos, uma matriz, 3 ou 4 blocos, eu não lembro. Uma matriz de 3 por 3, comparando o bloco 1 com o bloco 2, com o bloco 3 com o bloco 4. Para a cobertura, ele vai criar outra matriz de 3 por 3, comparando mato com milheto com mucuna. O alfa 005, que não quer dizer nada na hora que você entra com o pdiff, e CL, Confidence Limits. Ou seja, para cada média, ele vai dizer qual é o intervalo de confiança, quais são os limites de confiança inferior e superior. A média foi 10, mas considerando o teste de Tucker e 5% de significância, na população vai estar algum lugar desse valor até esse valor. O que é ótimo para você montar aquelas barras verticais de erro, por exemplo. Você já tem os valores que você vai usar depois para montar as barras. Todo o trabalho você tem que fazer a tabela e o gráfico. Que é o treinamento. Não é o. Que é o treinamento para sua iniciação científica, seu TCC, seu relatório de vendas. Ok até aqui? E agora vem a parte engraçada. A saída. Essa versão é meio antiga, as cores vão estar diferentes, mas as informações são as mesmas. Tá? Então, esqueçam a parte estética, o que vocês vão receber de saída é diferente disso aqui, mas as informações são as mesmas. Primeiro bloco tem quem você tinha no experimento. Quais são as classes e quais são os níveis. Bloco eu tenho 3 blocos, B1, B2, B3. Cobertura eu tenho 3 coberturas, mato, milheto, mucuna. Nitrogênio eu tenho 4, não inoculado, adubo, nacional e tropical. E P eu tenho 2 com e 100. Tenho 72 pontos totais, 24 tratamentos da combinação vezes 3, e usei os 72.
O que quer dizer isso aí? Na hora que eu coloco 24 tratamentos desse fatorial com 3, ele vai saber já que deveriam ter 72 combinações. Certo? Só que eu posso ter perdido alguma no experimento. Caiu o pote. Eu não tenho os dados porque o pote caiu. Certo? Eu estava lá na estufa secando a matéria seca, a estufa pegou fogo e... Certo? Então, ele vai dizer, olha, era para ter 72, mas só tinha 70. Porque perdeu 2 por alguma razão. É só para você saber. Lida e usada. Lida é porque deveria ter 72, usada é o que realmente tinha. Se você perder, usada vai diminuir todas aquelas que você perdeu. Vai depender bastante do tamanho do experimento. Um experimento desse tamanho, você perder 1 ou 2, não vai ter muito efeito. Mas se você tem só 20 pontos, perde 2, você fica com... O que é que dá a potência do experimento? Ou seja, a capacidade de encontrar diferenças do experimento. Basicamente a quantidade de repetições. Basicamente a quantidade de pontos que você tem. Por quê? Os pontos é que tem a informação. A informação do experimento está nos pontos que você tem dele. Então, se você tem muito pouco ponto, vai ser difícil de encontrar diferença, a não ser que as diferenças sejam muito grandes. Aquele exemplo que eu uso toda aula. O boi e o elefante, eu só preciso de um de cada. Mas para diferenciar 2 raças de cachorro, aí eu já preciso de mais pontos. Senão, simplesmente não tenho potência suficiente para diferenciar. Pode chegar, eu não conseguir diferenciar um grande dinamarquês de um chihuahua. Porque eu não tenho potência suficiente. O grande dinamarquês, para quem não estiver sabendo, é Scooby-Doo. Hã? Certo? Você pode não conseguir diferenciar Scooby-Doo do Legalmente Loura. Certo? Se você tiver com um experimento com muita variação do acaso, com poucos pontos, pode chegar a não conseguir diferenciar isso aí, que é uma diferença brutal, né? Sem contar que o grande dinamarquês é uma raça muito amigável, e o chihuahua é literalmente o cão. Literalmente o cão na forma de pet. Tá ok? É o cão na versão com chifre e tridente e rabinho na forma de um cachorro que tem um rabinho, mas deveria andar, deveria receber uma tatuagem no nascimento do chifre do tridente. Ok, gente? O primeiro bloco, aquela parte que está sumida ali, é model e erro. Certo? Ou seja, o modelo e a variação do acaso. O modelo são todas as causas de variação conhecidas num pacote só. Bloco, cobertura, nitrogênio, fósforo, CN, CP, NP, CNP, tudo junto. Não, o acaso é o erro. O acaso é justamente o que não faz parte do modelo, que é a segunda linha ali. E as duas juntas dão o total corrigido, que aparece só o total ali, porque o corrigido ficou coberto por essa porcaria dessa caixinha que entrou aí dessa vez. Exatamente, eu tenho 72 pontos, então no total eu tenho 71 graus de liberdade, DF, Degrees of Freedom, nesse experimento. Desses 71, 25 são diretamente calculáveis, que são os que eu disse que fazem parte do modelo. 2 do bloco, mais 2, vão contando aí nos dedos. Vocês vão precisar de 2 mãos, tá? 2 mãos e 3 mãos, 5 mãos. Sim, cada mão tem 5 dedos, né? 2 do bloco.
2 do bloco. Mais 2 da cobertura. 4. Mais 3 do nitrogênio. Mais 1 do fósforo. 8. Cobertura N, certo? Eu tenho o quê? Eu tenho 12 combinações para cobertura em N, portanto 11 graus de liberdade. Mas desses 11 eu já tinha tirado 2 e 3. Então tenho 6 para interação cobertura N. Estava em 8, era 8, né? Foi para 14. Cobertura P, 6 combinações, 5 graus de liberdade, 2 para cobertura, 1 para o P, ficam 2 graus de liberdade para CP. Estava em 14 e vai para 16. NP, 8 combinações, 7 graus de liberdade, já tinha 3 e 1, sobram 3. E a interação tríplice completa os 25. Então, o modelo como um todo foi altamente significativo. Ou seja, esse pacote geral, incluindo todo mundo, causa muito mais variação do que eu esperaria encontrar somente devido ao acaso. 5 vezes mais variação devido a tudo no modelo do que eu esperava encontrar somente devido ao acaso. E se eu repetir esse experimento 10.000 vezes, em menos do que uma, eu vou encontrar um F de 5 somente devido ao acaso. Que é a probabilidade daquela última coluna lá. Tá ok até aqui? É muito pouco provável que isso tenha acontecido devido ao acaso. Pode ser? Pode. A gente pode ganhar na Mega Sena. Professor, esse experimento do senhor, o senhor vê essa probabilidade Com uma certa frequência. mas para mim, chega. Essa é maior do que 1 para 1.000. É menor do que 1 para 1.000. É 1 em 10.000. Mas esse experimento assim, coisa aí é real. Isso aí é dados de experimento. Hoje uma aluna minha apresentou um seminário de acompanhamento, um seminário, uma pré-banca de dissertação, e analisou 20 e poucas variáveis. Em apenas 2 ou 3 delas não teve algum efeito significativo. Nenhuma teve o efeito significativo que eu queria que tivesse, mas aí é outra história. Tá? E o experimento tinha 3 blocos e Silvio Pastoril com 4 pontos. Silvio Pastoril tem 4 pontos. Então são 4. Braquiária adubada, braquiária não adubada e sabiá puro. 4 tratamentos, só que um deles eu desdobrei em 4, como se fossem 4 tratamentos diferentes. 7 tratamentos na análise, com 3 pontos, 21 pontos somente. Mais profundidade, 0, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 60 e 60, 100. Ou seja, 105 pontos, alguma coisa por aí. E efeito significativo para profundidade, para quase todas as variáveis. O que é mais ou menos esperado, porque carbono dá mais em cima e vai ficando menos embaixo. Não teve o efeito que a gente queria que tivesse da interação entre os sistemas e a profundidade. Interação nenhuma. Nenhuma interação significativa, mas uns 4 variáveis, eu acho, apresentaram o efeito da posição, efeito geral da posição significativo. Já faz desse jeito que não dá nada.
lembrando que não dá nada, tem duas coisas, não é só isso. Não dá nada também é resultado, mas além disso, não dá nada pode ser bom. Depende do que você está fazendo. Você está fazendo, por exemplo, um experimento de adubação. Você tem um tratamento lá adubado e tem tratamentos biológicos. E o biológico não foi diferente do adubado. Isso é um excelente resultado. Você usa mais barata. Ou aquela que vai trazer alguma outra vantagem. Certo? Talvez você usando a biológica, você possa vender seu produto mais caro, porque está dizendo que não tem impacto ambiental da adubação. Ok, gente? Então, não ter efeito nesse caso é um bom efeito. Melhor ainda se esse biológico fosse melhor do que o adubado, mas... Tranquilo? Depois que você termina de fazer a análise, vem o próximo bloco, já apareceu o bloco, R quadrado, R square, quanto o modelo explica, nesse caso ele explicou 73% de tudo que aconteceu. O CV, alto, 43%, normal para matéria seca de nódulos, porque é fácil de perder nódulo na separação, de ir com terra. Então ele é uma variável que vai variar. A média, o quadrado médio do resíduo, a raiz quadrado médio do resíduo, ou seja, a variância, ou melhor, o desvio padrão geral do experimento, e a média geral da matéria seca. E agora entra a parte mais interessante. Embora eu tenha marcado ali, tentem desconsiderar as marcações e quais foram os efeitos significativos. O bloco foi significativo? Ponto 8720. Tem 90% de chance, quase, da diferença entre os blocos ser devido ao acaso. Cobertura foi significativa? Ponto 0015. Ou seja, ponto 15%. Significativo. Pouca chance da diferença entre as coberturas ser devido ao acaso. Nitrogênio. 0029. Também foi. P. Bateu no teto do sais, menor do que 1 em 10 mil. Também foi significativo. Cobertura N. Significativo ou não? Não significativo, considerando 5% tradicional. 15,5%. 3 vezes maior do que o que a gente está normalmente disposto a aceitar. Cobertura P. 25%. Mais chance do que tirar um número qualquer no jogo de dados. NP. Foi. Quase não era, mas foi. Bateu na trave, mas entrou. Então, certo? E a tríplice? Também não. Então foram significativos. Cobertura NP e NP. Quem a gente deve analisar? A interação, porque foi significativo, e a cobertura, porque também foi significativa, mas não foi afetada. A melhor cobertura é a melhor cobertura, ponto. Não foi afetada nem pelo N nem pelo P. Tá ok, gente? Essas tabelas não necessariamente. Isso é uma tabela de trabalho. É uma tabela que você vai usar para tomar suas decisões. Em alguns casos,
são tabelas úteis de apresentar. Por exemplo, na dissertação de Isabel, aluna minha de mestrado, defendeu em 22, o mestrado dela. Não, defendeu em 23, o mestrado dela. Os membros da banca pediram para ter uma tabela de análise de variância. Porque tinha muitos efeitos, estava confuso, e eles pediram para ter uma tabelona com a síntese de todas as análises de variância para facilitar o entendimento geral dos dados, antes de começar a apresentar os resultados. Mas normalmente não se apresenta isso. É informação desnecessária. No caso da dissertação dela, entrou porque eles pediram para colocar exceção ao normal. E, inclusive, a gente vai incluir, algum dia eu termino de escrever o artigo com ela, está na lista dos que tem que fazer, mas a gente vai incluir no artigo, porque para o dado dela está facilitando. O ponto-chave é, o artigo é uma comunicação, então você tem que facilitar a vida do seu leitor. Se a tabela de análise de variância vai facilitar a vida do leitor, coloque. Se é só para dizer, fiz a tabela de Tucker desse aqui, porque você está querendo confirmar que foi significativo, não coloque. Você diga que foi significativo e faça o tudo. Exato. Ok? Então agora nós temos o teste de comparação para a cobertura. O que é que ele vai fazer todas as vezes? Quem é o fator cobertura? Quais são os níveis mato, milheto e mucuna? Quais são as médias? E um códigozinho 1, 2, 3. Veja que ele não organiza em função da média. Ele organiza alfabeticamente do tratamento. Mato, depois milheto, depois mucuna. Exato. Ele mostra a tabelinha lá. 1, 2, 3 contra 1, 2, 3. É uma tabela espelhada. É uma matriz espelhada, porque a comparação de 1 com 2 e 2 com 1 é a mesma coisa. E é uma matriz que vai ter a diagonal em branco, a diagonal de superior esquerdo a inferior direito em branco, porque está comparando ele com ele mesmo. Comparação de 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, não faz sentido. Então ele coloca lá em branco e inclusive ajuda a gente a se achar. Organiza eles na ordem mato, milheto, mucuna. O mato foi a maior média, a mucuna foi na realidade, mato, mucuna, milheto, está escrito errado ali. Os números estão certos. A televisão eu desliguei já. Queima a fonte também. Não. Ele tá na bateria só. Agora a gente não vai ter mais prova. Vamos lá, vou ver a oscilação de energia. É possível queimar também, pô. Tá ligado? Pode queimar a fonte. E se passar a carga demais, pode queimar. Pode passar direto. Por exemplo, com um raio. Se cai um raio e não tiver no quadro geral o DPS que segura a tensão do raio, eu passo por fio. Eu tava na biblioteca quando ele só Se aproxima. Ou tem uma vista muito boa para conseguir ver muito. Tem ou não? Oxe, aqui não tá dando pra ver. Puxa, Ele não, não deixa tem. esse cabo É sério. Vocês Eu não- perceberam que eu tava me levantando pra colocar meu celular pra carregar? Sem fé. É o quê? Foi culpa tua, Estênio. Oi, bicho. Foi mal. Aí a questão é essa, pega essa tabela para fazer esse gráfico Sim, aí. porque isso aí. Então, Por isso que vamos eu lá. voltei na Excel, né? Vamos Algum ferrinho. lá. O que é que a gente faz aqui? Primeiro a gente organiza eles. Esse caso é muito simples, só são 3, né? Ordem numérica. O mato, a mucuna, o milheto.
1, 3, 2. Então, 1 é A. O maior é A por definição. 1 com 3 são diferentes ou não? Como você... Não dá pra ver não. Assim, Nem o senhor tá enxergando. Professor, se é. ele tirou o óculos pra ver. Não, porque eu de perto eu olho sem óculos. Porque já não é a tal Tem toda, né? como dar zonando isso aí? Não sei. É porque pode Ponto atrapalhar, 97. Quanto? Ponto 97. Significativo ou não? É. Não. Não. É ponto 0,5. O mínimo é ponto 0,5. Não, é 0,5. É A também. A também. Na realidade são praticamente iguais. Do ponto de vista da estatística, eles são quase 100% de chance da diferença ser devido ao acaso. 97% de chance da diferença ser devido ao acaso. A matriz tem a chance da diferença ter acontecido devido ao acaso. Então, nesse caso, 0,97 significa que tem quase 100% de chance da diferença entre 1 e 3 ter acontecido somente devido ao acaso. Então, 3, A. Resta, nesse caso, 1 e 2. Ponto 0032. Significativo. Tem menos de 0,5% de chance dessa diferença ser devido ao acaso, então você tem uma boa confiança que o 2 é diferente do 1. Aí vai pra B. Como é que eu coloco, como é que eu mostro isso aí? 1 era A, o 3 era A e o que é o 2? B. A gente sabe qual é o comportamento do 3 com relação ao 2. Eu sei que o 3 não é diferente do 1. Foi 1 com 3 e 1 com 2, não? A gente tinha feito 1 com 3, que é o segundo, 1 com 2. Aí o 2 com Eu sei que o 3 não é diferente do 1. Eu sei que o 2 é diferente do 1. Mas eu não sei ainda se o 2 é diferente do 3. Certo? Eu até poderia, sem olhar, dizer que provavelmente é. Por quê? Porque o 1 e o 3 foram tão parecidos que é provável que também seja diferente. Mas poderia não ser. Então eu tenho que olhar o 3 e o 2. E foi ponto 0060. Menor ainda. O maior. Quase o dobro. 0,06. Ah, foi 3. O outro era ponto 0032, esse foi ponto 006. Quase 2 vezes mais chance, maior chance, para usar um português mais adequado, do que 1 e 2. Mas ainda assim, muito menor chance do que a gente está disposto a aceitar de 5%. Eu preciso mostrar alguma coisa para mostrar que o 3 é diferente do 2? Não, já tá diferente. Que eu já estão diferentes, então fechou a fatura. 1A, 2B, 3A. Mato A, milheto B, mucuna A. Liquidou a fatura. Certo? E aí passa para a próxima. O que acontece aqui é um erro que eu já vi, inclusive, eu já vi em dissertação e já vi, inclusive, dissertação, tese e já vi em artigo científico publicado. O que acontece aqui? Como é que a gente vê a interação? A gente vê a interação através das combinações dos fatores. O que o Sarre vai mostrar é como se fosse um teste de Tuchel para todas as combinações. Nesse caso, para 8 combinações. Que são as 3 coberturas, 8 combinações. Não, é nitrogênio e fósforo. São 8 combinações. 4 fósforos, 4 coberturas, 4 nitrogênios, perdão, e 2 fósforos. Certo? Só que você não está interessado em comparar essas 8 combinações. Você está interessado ou interessada em comparar as coberturas, os nitrogênios sem fósforo, os nitrogênios com fósforo e os fósforos com adubo, com não inoculada, com nativa, com adubo com nacional, com nativa, não inoculada e com a tropical. Certo? Então você não vai olhar a matriz de 8 por 8. Você vai olhar pedaços dessa matriz. Está fazendo sentido?
Porque na matriz está comparando os 8. Na matriz, do ponto de vista dessa matriz, a comparação nacional comparar com adubo 100 está aqui. Mas não faz sentido nenhum para a gente, porque não informa nem sobre o efeito do fósforo no nitrogênio, nem sobre o efeito do nitrogênio no fósforo. A gente vai olhar somente aquelas comparações que fazem sentido lógico do ponto de vista da interação. por exemplo, nacional com e tropical com. Nacional, tropical, adubo e não inoculada com. E depois, essas 4, 100. E nacional com, nacional sem. A gente vai ver essas comparações e olhar somente essas comparações. O resto, esquece. Tá ok? Como é que a gente faz isso? A gente vai pinçando as comparações. Pegando a primeira pinçada, o que é que eu fiz aqui? Eu estou comparando em vermelho, certo? Que vocês acreditam em mim que tem uma comparação aqui em vermelho? Eu Você ver que tá vermelho. Dá pra ver 4 quadradinhos vermelhos. É engraçado que são quatro círculos vermelhos, mas tudo bem. Então me segue. 4 vejam, né? É cinco. Tem 3 em Cinco. cima e 2 embaixo. É 4 cinco, dois aqui, em que são as comparações que a gente vai olhar. Que são quem? O que são essas 4 em vermelho? São as combinações 1, 3, 5 e 7. Que são o quê? O 1 não inoculado com. O 3 adubo com. O 5 nacional com. E o 7 tropical com. Isso aí é a comparação dos nitrogênios com fósforo. 1, 3, 5 e 7. Por que números ímpares? Porque, por coincidência, terminou ficando ímpar par. Certo? Não é uma coisa que seja uma função. Se eu tivesse 3 fósforos, por exemplo, não ficaria ímpar par para um lado e para o outro. Ficou ímpar par porque eu tenho 2 fósforos, né? E o fósforo foi o segundo fator. Porque P vem depois de N. Se ao invés de P e N fossem outros nomes, o fósforo viria primeiro. E fosse fósforo e nitrogênio, não ia ficar ímpar par. Então, tá ok até aqui? Então, organizou na ordem numérica 1, 7, 5, 3. Eu não estou olhando o número aqui, eu estou olhando a ordem que eu coloquei. Se eu coloquei errado, como eu tinha colocado no outro, 1, 7, 5, 3. O 1 é A, porque é o primeiro, por definição. Então, 1 com 7, 100% de chance. Eu não estou olhando aqui, porque minha vista não está chegando, e eu estou olhando de cabeça para baixo também, né? Então, eu estou admitindo que eu copiei certo aqui, tá? Se eu copiei errado, vocês corrijam isso quando forem estudar. 1, 7. 1. 100% de chance. Ou seja, o 1 e o 7 não são diferentes. Nesse caso, não são diferentes mesmo. Certo? 1, 5, 97. Basicamente, não diferentes. 1 é A, 7 é A, 5 é A. 1, 3. Ponto 0029. Então, 1 é diferente do 3. Então, o 3 é B. Agora eu vou comparar o 7 com o 3. Por que é que eu não vou comparar o 7 com o 5? Porque já deu a diferença de um para o outro. O 1 não é diferente do 7. O 1 não é diferente do 5. A diferença entre o 1 e o 5 é maior que a diferença entre o 7 e o 5, porque o 7 é menor do que o 1. Então não faz sentido comparar o 7 com o 5. Então, 1 é 73.0044. Não preciso fazer nada. Já estava A e B, continua A e B. O 5 com 3.047. Um pouquinho menor do que 5%, mas fez gol.
Não interessa se bateu na trave, ficou rodando lá. Entrou. E, portanto, A, B, A. Porque o 3 é o B. Ok, gente? Mesma coisa. Segue pro resto. Certo? Eu acho que eu toquei 2 vezes. Certo? Aí eu passei direto para o outro lado da interação. Certo? Mas a gente tinha feito a interação com fósforo E nitrogênio. Dos nitrogênios com fósforo, a interação dos nitrogênios sem fósforo seria a mesma lógica, e agora é o outro lado da comparação, que são os fósforos para cada um dos nitrogênios. Nesse caso vão ficar bonitinhos aqui, todos arredondadinhos. 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6 e 7 com 8. Novamente, porque são 2. Os 3 casos o senhor se refere que é aquele... Com fósforo. Com, aí depois o mesmo sem e tropical adubo é o primeiro aqui na ordem, tá o não inoculado, então é não inoculado com não inoculado sem. Adubo com adubo sem. O mesmo com e o mesmo sem, né? O N com e sem. E, novamente, como artifício de só ter essas combinações, ficou coladinho 1 com 2, 3 com 4. Que cada um desses é um bloco, né? É um bloco. Ou não? Não é um bloco, porque bloco é outra coisa. Né? É um conjunto que você vai comparar. Certo? Você separou, ele ficou separadozinho desse jeito, não ficou pincelado como o outro ficou, por coincidência dessa combinação de fatores. Não é uma coisa que com outra combinação vai ficar necessariamente desse jeito, mas a lógica é a mesma. Eu vejo quem é que eu estou comparando e vou olhar. Então, 1 com 2 diferentes, o 3 e o 4 não diferentes, ou seja, no adubo não fez diferença. Ter fósforo ou não ter fósforo não mudou a nodulação do adubo, mas mudou todas as demais. Onde estava qual é a lógica aqui? Isso não é estatística, é lógica de biologia do solo. A fixação biológica do nitrogênio é muito cara em termos de energia. Então depende muito do fósforo, que é do metabolismo fotossintético, que é do metabolismo de energia da planta. Do ATP. Na hora que do ATP e da respiração, o fósforo está envolvido na respiração também. Então, na hora que a planta não está dependendo da fixação biológica, porque eu estou colocando nitrogênio do saco, o efeito do fósforo é menor. Então, não teve diferença significativa para o fósforo no adubo, porque o nitrogênio estava vindo já na forma de ureia, mas teve, em todos os casos que dependia da fixação biológica do nitrogênio, com fósforo, nodulou mais do que sem fósforo. Precisou de mais energia para poder fixar. Precisou de mais energia. E o próprio nitrogênio suprimiu a nodulação. Porque se a planta está com acesso ao nitrogênio... No caso da adubação, né? No caso do adubo. Como eu coloquei nitrogênio mineral, ele atacou a formação de nódulos. E a variável aqui é a matéria seca de nódulos. Ele reduz ou melhor, não é que o nitrogênio reduza. É porque a planta não vai precisar gastar tanta energia para fixar, já que tem disponível. Tem um nitrogênio que é mais barato. Eu estou aspiando aqui. Ela gasta menos. Energeticamente. Energeticamente ele gasta menos, e aí o processo evolutivo faz com que ela controle a emissão de carboidrato, certo? Para os nódulos. Como ela manda menos carboidrato, o dreno de carboidratos do nódulo é fechado pelo sistema dela, que reconhece que tem nitrogênio, nodula menos. Que pode redirecionar para a produção. Vai redirecionar para produzir folha, para garantir mais grão, que é o processo evolutivo. Ela não está garantindo grão porque a gente quer comer grão. Ela está garantindo grão porque é a reprodução dela no futuro. E lembrando que aqui a gente está fazendo um pecado capital de ciência, eu estou fazendo, que é antropomorfizando. Estou atribuindo ações humanas à planta que não tem ação humana nenhuma. Certo? Pecado capital da ciência. Hã? Pecado capital da ciência. É um pecado capital. Por que é um pecado capital? Porque você começa a
ir por um lado que não faz sentido. Certo? A planta decidiu fazer isso, a planta não decidiu fazer porcaria nenhuma. Certo? Não é o boi não preferiu comer isso aqui. Não é, ele não foi lá e escolheu. Vamos ver, dá o cardápio aqui de hoje para eu escolher o que eu vou comer. Qual o prato eu vou escolher? Certo? Não, eles têm menos escolha do que o RU. Certo? Então, é um pecado nesse sentido. Facilita entender, às vezes facilita falar, e a gente termina mesmo com interpretação, né? Todos os meus cabelos brancos, mas tem que lembrar que é o processo evolutivo. O que é que a planta quer? Não, o que é que a planta quer não, o que é que a evolução diz? Eu tenho que maximizar o número de cópias de genes meu que eu vou colocar, para me manter. O objetivo biológico é esse. Então, ela não está produzindo mais grão, porque nós estamos lá cuidando dela direitinho, chamando ela bonitinha, e ela quer retribuir com grão. Ela está produzindo grão porque na vã esperança de que o grão vá para o solo e não para a panela. Se ela soubesse. Ok, gente? Evidentemente não vai ter condições de mostrar para o outro. Daqui a pouco a gente não tá vendo mais nada aqui. Certo? Então. Quem é que tá dando aula? Então. Fica o outro, está disponível já o PDF para vocês. Lembrando que os trabalhos serão as presenças. Cada trabalho vale 3 horas presença. Sim. Certo? Porque tem 6 horas presença durante o período Da SPPC. da SPPC. Ô professor, até que data mesmo? Já tá aberto. Semana seguinte, está aberto já e está até a semana seguinte, a SPPC não sei qual dia exato. Ah, tá Eu certo. digo 21. Tô seguindo. Não estou dizendo que não sei, estou dizendo que eu não lembro. Mas é Parece o a último semana do carro ali na parede. depois da SPPC. Dia 21 libera o céu. Não estou dizendo que não seja, não, estou dizendo que eu não lembro.